No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre as três ligações químicas e sobre a regra de Octeto. Antes da gente abordar os assuntos principais, eu quero falar que esses conceitos são fundamentais para que a gente possa compreender como que a matéria ao nosso redor é formada. Como primeiro tópico, nós temos a regra de Octeto. A regra de Octeto, ela afirma que os elétrons, eles tendem a ganhar, perder e compartilhar elétrons, para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Assim como os gases nobres, que são estáveis. Nesse tópico nós temos 3 pontos. O primeiro ponto é que os elétrons buscam estabilidade química. Eles buscam ter uma estabilidade química entre eles. O terceiro ponto é que a camada de valência é a última camada de energia, onde ficam os elétrons envolvidos nas ligações. E o terceiro e último ponto é que alguns desses elementos seguem tendo um tipo de exceção. Mas para os demais, que são os básicos, como C, N, O, F, Na e L, a regra funciona muito bem. Por exemplo, um átomo com 7 elétrons na última camada busca um elétron. O átomo com um elétron pode doar para ficar estável. A seguir, a gente tem a ligação iônica. A ligação iônica acontece quando um átomo doa elétrons e o outro recebe elétrons, formando os íons. Por exemplo, na classe sódio, que é o Na, e cloro, que é o Cl. Aqui nós temos 4 pontos. O primeiro ponto é que o Na tem um elétron na camada de valência, ou seja, ele doa. E o L tem 7 elétrons, ou seja, ele recebe o que foi doado pelo sódio. Esses íons de carga opostas são atraídos e formam um composto iônico, como NaCl, sal de comida, que é o sal da nossa comida que a gente acaba comendo aí. Uma das características das ligações iônicas são eles formam sólidos cristalinos. Eles formam sólidos cristalinos. O segundo ponto, alto ponto de fusão. E o terceiro e último é a condução eletrônica quando dissolvidos ou fundidos, juntos com outras coisas. Temos agora a ligação covalente. A ligação covalente acontece
quando dois átomos compartilham pares de elétrons. Por exemplo, a molécula da água, que é o H2O. O oxigênio precisa de 2 elétrons. Cada hidrogênio precisa de 1 elétron. Os elétrons são compartilhados, formando ligações covalentes. Os tipos de ligações covalentes são 3. A simples, a dupla e a tripla. A ligação covalente simples, ela compartilha de um par de elétrons. A dupla de 2 pares de elétrons, como o O2. Como um exemplo do O2. A tripla é 3 pares, como o N2. Suas características principais formam moléculas, podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E o terceiro, ele geralmente não conduz eletricidade. A seguir, e por último, nós temos a ligação metálica. A ligação metálica ocorre entre materiais e é diferente das outras duas. Aqui, na ligação metálica, os elétrons metálicos formam uma espécie de rede cristalina, onde núcleos positivos ficam imersos em um mar de elétrons livres. Esses elétrons conseguem se mover, o que explica a propriedade dos metais. Por exemplo, e os seus pontos são que ele tem autocondutividade elétrica, ou seja, ele conduz eletricidade. Ele tem a maleabilidade. Podem ser moldados, ou seja, eles podem mudar. E eles têm a ductilidade. Ou seja, eles podem formar fios. E a quarta e último é que ele tem um brilho metálico, como se fosse algo realmente de metal. E como exemplos, nós temos o cobre, o ferro e o alumínio.